Começando mais uma live. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre novidades, sobre coisas quentes que estão acontecendo. A gente vai falar sobre como foi meu fim de semana, porque eu quero contar pra vocês, porque eu fui no baile de Halloween da Sephora e foi a primeira vez que eu fui numa festa de Halloween. Quero contar como foi a experiência, tá bom? Primeiro de tudo, eu quero falar sobre como foi meu final de semana. Eu fui convidado pro baile da Sephora, um monte de gente é convidado. Acho que eu já tinha sido convidado pra outros anos, mas eu não fui. E daí o que acontece? O tema do baile era máquina do tempo. Máquina do tempo. Daí eu pensei em alguma coisa relacionada a Leonardo da Vinci, porque eu gosto do Leonardo da Vinci, acho que ele era muito fodão. Acho que ele era muito fodão, né? E daí eu pensei em algumas referências de Leonardo da Vinci. Por exemplo, eu pensei em ir de helicóptero, por exemplo. Eu boto uma hélice na cabeça, sai voando. Mas o da Vinci, você não sabe, ele inventou o helicóptero, né? Mas isso aí ia ficar não ia ficar prático, ia ser difícil de fazer, porque eu ia ficar tendo que voar ao longo da festa. Daí eu pensei em de tanque de guerra, porque o da Vinci também inventou o tanque de guerra. É genial. Inventou tanque de guerra, helicóptero, pintava. Inclusive o da Vinci dizia que a parte do ser humano que é mais perfeita, olha só como que ele era diferente, né? A parte do ser humano que é mais perfeita é o pé, né? Então os podólatras aí, né? Eles têm certa razão sobre a vida, porque a mecânica mais perfeita é os pés, porque daí tem uma alavanca, o calcanhar serve como alavanca da palma, então assim, o pessoal que chupa pé e tudo mais, eles têm certa ligação com as mecânicas da vida, né? E daí eu pensei, não, tanque de guerra não, porque entrou com um tanque de guerra aqui no evento, ele tá doido, chama a polícia, etc, não ia dar certo. Daí eu pensei em ir de homem vitruviano. Homem vitruviano, você não sabe, é aquele que tem 3 braços, tem 3 pernas e fica com o pênis pra fora também, né? Daí eu pensei, não, acho que não é isso, porque daí, como que? Porque eu gosto de me entregar pras fantasias. Eu ia me entregar, né? O cara tá pelado, pô. O cara tá pelado no evento, é doidão. Não chama mais o Felca, não, cara. Nunca mais chama o Felca, alguma coisa ia ficar estranha. Daí eu pensei em Mona Lisa, cara. Entrou super bem, porque eu tenho um cabelinho que lembra Mona Lisa, inclusive. A foto da Mona Lisa eu usei o meu próprio cabelo. Foi o meu próprio cabelo que a maquiadora foi lá, penteou meu cabelo e fez um jeito pra parecer Mona Lisa. E foi muito legal, cara. Foi muito legal. E daí eu fui no evento. Aconteceu algumas coisas que eu vou falar pra você. Como que foi lá dentro, né? Uma das coisas mais legais que aconteceu é que veio uma moça surda. Ela tava acho que é Edward Mãos de Tesoura. E ela chegou e falou assim, Felca, eu sou surda, que não sei o que. Não, ela não falou, né? Ela escreveu. Felca, eu sou surda e tudo mais. Eu gosto muito de você, que não sei o que, Daí eu abracei ela. E daí eu senti eu fiquei meio emocionado, daí eu peguei o celular dela e escrevi assim, eu amo você. Daí ela pegou e falou assim, nossa, chapô, né? Chapô. Mas ela pegou e fez assim, ó, que isso aqui é o sinal do eu amo você pra língua de sinais do surdo. E ela me ensinou a língua de sinais do surdo de Felca. Eles falaram que eles têm uma língua de sinais do surdo pro Felca, que é isso aqui, ó. Isso aqui é Felca, por causa do cabelo. Daí eu fiquei pensando, e se eu cortar meu cabelo, vai mudar? Não sei, acho que não, né? Daí ela me ensinou assim, ó. Eu sou Felca. E daí eu abracei ela, foi uma coisa muito legal. O pessoal, quando eu vou em coisas assim, públicas, de pessoas assim, é muita foto que se tira ali. O que eu gosto de fazer nesses lugares é conversar com o pessoal off. Daí tinha pessoa bacana, eu conheci um monte de pessoa. Acho que só isso. Porque eu não fiquei muito tempo, eu fiquei 1 hora e fui embora. Eles também estavam servindo champanhe, o que eu não bebi nenhuma. Eu não fiquei alcoolizado porque eu não bebi nenhuma champanhe. Mas o pessoal tá muito bêbado. E daí quando você fica muito bêbado, você sua, né? Você sua álcool do seu corpo. E daí eles me abraçavam com álcool. Daí eu acabei ficando alcoolizado pra essa questão osmósica, né? Osmósica e tudo mais. Mas eu mesmo não bebi. Eu saí cambaleando. Por causa que o pessoal ia ficar jogando suor em mim, suor de álcool e tudo mais, né? A coisa foi tão violenta, essa coisa do suor alcoólico, né? Que eu tive PT. Fui parar na minha casa e tudo mais, acordei, né? Fiquei de ressaca alguns dias ali. Não botei uma gota de álcool na minha boca, cara. Mas do jeito que o pessoal abraçava e entrava em contato, aquele suor, né? Com toda aquela questão da urina, porque você vai no banheiro, né? A urina mesmo, ela elimina muito álcool. Daí você vai no banheiro, vem aquelas moléculas de urina e ficam tocando o seu corpo e adentrando o álcool no seu cérebro e causando até uma alteração no seu estado mental, né? Então fiquei, de certa forma, alcoolizado. O que mais? Daí eu voltei pra minha casa. Vou falar sobre o Fantástico também. Vou falar sobre o Fantástico, que eu vou fazer um quadro no Fantástico. Não posso falar a data, inclusive eu nem ia falar do que era o tema do quadro do Fantástico, mas já falaram, o jornalista já falou. A gente tá produzindo o quadro do Fantástico. Foi uma ideia que eu tive, foi uma ideia minha que eu tive, eu passei pra eles abraçaram a ideia. E a ideia basicamente vai ser falar sobre saúde mental.
com especialistas. Então eu vou estar num lugar meio de apresentador do quadro, né? E todas as... isso era uma dúvida que eu vi muita gente tendo, né? Todos os episódios, todo o roteiro, ele vai ser passado com o especialista, obviamente, pra gente fazer de uma forma super responsável. Obviamente eu não vou falar coisas da minha cabeça, né? Obviamente eu não tenho informação nenhuma em saúde mental, eu vou estar lá como apresentador, apresentando um quadro sobre saúde mental. E daí eu vou falar sobre temas que são importantes e não são muito falados. Então é um quadro completamente diferente de tudo que pelo menos eu já vi. Eu tô muito empolgado, muito ansioso, muita expectativa. Vai ter toda semana, enquanto ele durar, né? Enquanto ele durar. Vai ficar falando Galactorreia, né? Enquanto ele durar, eu vou ficar falando Galactorreia no Fantástico. É um quadro, então é mais ou menos um VT, né? Eu não vou apresentar o Fantástico inteiro. Quem apresenta o Fantástico hoje é quem? Desculpa. Tá, eu não vou apresentar o Fantástico inteiro, eu vou apresentar um quadro de alguns minutos sobre saúde mental, que é um tema que eu queria falar. Deixa eu explicar, mais ou menos, pra minha comunidade, o porquê que eu estou muito feliz com essa proposta. Deixa eu explicar o porquê. Muitas confabulações foram feitas acerca desse assunto e acerca de outros assuntos também. Inclusive, essa foi uma experiência muito positiva pra mim. Ver o que estão falando sobre mim recentemente foi uma experiência muito positiva pra mim, porque eu entendi muitas coisas da natureza humana. Deixa eu explicar o que acontece. Eu sempre falei sobre saúde mental, da minha forma, obviamente, na internet. O vídeo de adultização, por exemplo, é um vídeo sobre saúde mental, se você parar pra pensar, porque no vídeo eu fiz questão, inclusive essa foi uma ideia que eu tive em conjunto, eu fiz questão de trazer uma psicóloga no final do vídeo pra falar sobre o assunto de adultização. Isso pra mim era o que eu sempre falei em todas as entrevistas que eu dei. Toda entrevista que eu dei, cara, eu falei isso. As coisas que aconteceu de treta, de problema, e daí a gente ameaçando, o mundo cai na minha cabeça, isso aí, ok, legal, pode ser. A parte onde eu pude falar de saúde mental, onde eu pude falar um consolo pra quem sofre abuso, pra quem já sofreu, e pude falar, você não tem culpa, cara, às vezes a pessoa nunca ouviu aquilo na vida. Porque quando chega em 50 milhões de visualizações, como foi o do vídeo da adultização, ele não chega só nas pessoas que são educadas pela internet, digamos assim, que tem conhecimento de senso comum, ou mesmo de conhecimento, ou que tem acesso a psicólogo, exatamente. Tem pessoas que nunca sequer sabem como que é uma terapia. Nunca sequer sabe. E foi para essas casas. Então, para mim, o valor desse vídeo real é a parte da psicóloga no final. E ela é maravilhosa. Eu agradeço muito, inclusive, por ela ter aceitado e por ela ter falado tão bem sobre esse assunto. Onde eu pude perguntar para ela, vale a pena fazer terapia depois de anos onde você sofreu e isso ficou mal resolvido na sua cabeça? E ela fala assim, cara, eu não sei mensurar, e esse é um dos meus maiores orgulhos, quantas pessoas começaram a fazer terapia por conta desse vídeo. Eu não sei mensurar. Isso é algo a se orgulhar. Isso pra mim é algo a se orgulhar. O resto, né? E daí eu vou fazer um quadro na Globo sobre saúde mental. E por que eu decidi falar sobre saúde mental na Globo? Porque a mídia tradicional, a televisão, a comunidade vai entender, né? Então, a minha comunidade... Eu espero. Bom, vamos lá. A televisão é um meio, vamos lá, o Fantástico ele pega mais ou menos 16 pontos de audiência por programa. Isso significa, pessoal, você que não manja, que ele pega 20 milhões, em torno de 16 a 20 milhões. Não, acho que não é 16 pontos de audiência, acho que é mais, acho que é uns 20, 30, né? 16 milhões a 20 milhões de pessoas, tá? E tem pessoas, cara, que assistem TV que nem sequer tem um celular, parceiro. Nem sequer tem um celular, cara. E a pessoa se reúne, 20 pessoas, por exemplo, numa periferia, ela se reúne 20 pessoas para colocar o programa na TV num boteco, por exemplo, e assistir aquele programa. E se eu posso falar sobre saúde mental de forma responsável, com especialistas, com psicólogo, trazendo um especialista para conversar com ele, fazer perguntas que eu tenho curiosidade. Eu tô lá para descobrir também sobre esses transtornos que eu vou falar, sobre as coisas que eu vou falar. Se eu posso trazer essa informação para um meio onde as pessoas não têm essa informação, parceiro, se eu ajudei uma pessoa, se eu salvei uma única pessoa ou da miséria emocional existencial com esse quadro, para mim, cara, já fecha todas as contas. Já fecha todas as contas, tá? E daí acontece, mais ou menos, quando eu não sei o quadro no Fantástico, aconteceu mais ou menos, e é a primeira vez que eu tô respondendo sobre isso. Mas achei que valeu a pena responder, porque tá muito inflamado isso, né? Acontece mais ou menos o que aconteceu com o vídeo da adultização, que as pessoas começam a confabular. E foi aí que eu achei que é interessante essa experiência que eu tive, inclusive. As pessoas começam a confabular. Então, por exemplo, no vídeo da adultização, eu vi pessoas criando teorias macabras, completamente macabras do que aconteceu.
era coisas bizarras mesmo. Então eu vou explicar, por exemplo. Na verdade, o Felca, ele... tô falando a verdade. Na verdade, o Felca, ele está... Existem alguns fios invisíveis movendo a mente e o braço do Felca. Esses fios invisíveis e completamente temporais e homéricos, eles conseguem se conectar através de reptilianos. Reptilianos, pessoal. Acordem, acorda. Reptilianos que vivem embaixo da terra, não vivem na cima não, viu? Alguns vivem lá em cima, ficam flutuando. Alguns vivem embaixo da terra, vivem nos lagos. Pessoal que deixa água encanada, toma cuidado, deve ter reptiliano no cano. Os reptilianos chegam e começam a controlar uns fios invisíveis do Felca e ele começa a fazer o vídeo da ludização. Através de alienígenas. Nossa, o Felca, na realidade, ele é um grande satanista, uma pessoa que tem contato direto com o Paimon, contato direto com Asmodeus, recebe Asmodeus na casa o dia todo. Asmodeus entra e vamos tomar um chá o dia todo, conversa com o Paimon e desabafa, e abraça, e daí vem capeta, vem demônio, vem diabo. Eu sempre falei que eu sou cristão. Sempre falei que eu sou cristão, cara. Eu sou cristão, parceiro. Capeta, não quero capeta na minha casa, eu quero Deus, eu sou cristão. Mas fala, não, na verdade, ele é satanista, ele está fazendo um grande plano macabro para trazer crianças para o humano e Satã e rituais iniciáticos, onde ele mata cabras e come cabeças de neném, e porque tudo aconteceu. Um vídeo da adultização, com certeza foi uma obra do diabo. Mas é claro, com certeza foi uma obra do diabo em conluio, aqui ó, conluio, o diabo alienígena, aqui ó. E daí eu pego e fico me divertindo, cara. Por que eu não respondo? Porque é divertido. Entendeu? Eu fico dando risada, cara. Deixa o pessoal falar, eu fico dando risada. E daí quando eu entrei na Globo, começaram a falar as mesmas coisas. Nossa, o Felca, na realidade, ele está num grande movimento macabro para transformar as coisas, etc. O fato é que eu vou falar com 20 milhões de pessoas sobre assuntos que quem não tem acesso sofre muito mais nessa vida. E se isso não é importante, cara, eu não sei mais o que é. Isso é muito importante. Vou falar de forma transparente. Eu vou ser eu lá dentro. Eu sempre sou eu. Sempre sou eu, cara. Sou eu do momento que eu acordo, do momento que eu vou dormir. Eu vou ser eu. Vou falar sobre assuntos importantes. Vai falar, não, o Felca, na realidade, ele, além de satanista, além de ocultista, além de alienígena, porque o vídeo da dotação, na verdade, foi um grande plano das massas superiores que aconteceu. Cara, fui eu no meu quarto, com a minha galerinha, meu editor, o Jay, as pessoas que tá comigo, o Stractus Vandi. O Stractus Vandi, ele fez algumas partes do roteiro. O Stractus Vandi passava todo o roteiro comigo. Stractus Vandi, porra. Minha galerinha, a gente foi lá, a gente fez o vídeo, editou, gravou, estudou, pesquisou, corre ali por um ano e tal, fez o vídeo, ajudou as pessoas, que legal. Não, na verdade é um grande plano satânico. Um grande plano satânico. Bom, daí eu deixo levar, não ligo não. E daí o que acontece? Daí começaram a falar que na verdade, falaram a mesma coisa basicamente da Globo. E eu já expliquei, eu vou estar trazendo saúde mental para pessoas que não têm acesso a isso. E eu estou lá como apresentador, da forma mais responsável possível, com psicólogos passando todo o corre e tudo mais. Vai ser episódios contados, então não vou ficar fazendo... Eu vou falar sobre o que eu tenho para falar e ficou tudo certo. Daí, nisso, falaram, além do Felca estar sendo controlado por forças superiores, ocultista, demônio, alienígena, ele também vai ser político. Eu tenho certeza, eles falaram muito, eu tenho certeza que o Felca vai entrar pra política, e deixa aqui registrado. Eu nunca vou entrar pra política, parceiro. Nunca vou entrar pra política. Nunca vou entrar pra política, cara. Deixa registrado aqui. Nunca vou entrar pra política. O meu corre, cara, é ajudar pessoas, é fazer o melhor que eu posso com a minha vida. A política, eu sei que a pessoa que entra na política, ele pode até entrar com a intenção de ajudar pessoas, mas eu não sou idiota. Ali é um ninho de cobra, ali é um lugar onde tá todo mundo se comendo. Não é minha parada. Minha parada, eu acho que com uma câmera eu consigo fazer muito mais do que estando naquele ambiente. E esse meu corre é a parada que eu gosto. Eu gosto de ajudar pessoas porque eu precisei muito de ajuda um tempo atrás. Eu saí de uma depressão, hoje eu não tenho mais, porque hoje eu senti no meu propósito de vida de ajudar e de recuperar pessoas e de receber um abraço, por exemplo, da modelo, por exemplo, que eu fui no desfile de moda, ou mesmo da surda no baile que eu fui, abraçar e falar, você me salvou, você foi importante pra mim, eu percebi que isso que fecha a conta da minha vida do porquê eu tô vivo. Depois disso, cara, as coisas que eu tava sofrendo, os meus pensamentos mentais de sofrimento, eles não existem mais, tá? Então deixa registrado, nunca vou entrar pra política, não sou satanista,
não sou satanista, sou cristão, viu? Sou cristão e é isso, basicamente é isso. Pra quem tá conhecendo agora, tá? Pra quem tá conhecendo agora, porque muita gente veio do vídeo da adultização, ficou muito popular, e daí acontece isso, né? Daí eu fico pensando, Felca, eu vi uns comentários falando assim, Felca, como que você não sucumbe, cara? Muita gente tá te criticando, muita gente tá te odiando, o pessoal começa a falar um monte de coisa de você, como que você não fica mal, né? Como que você fica tranquilo? Deixa eu explicar uma coisa pra você. Você quer a fórmula perfeita, pra nunca receber nenhuma crítica? Pra você nunca ser apontado, nunca ser julgado, pra todo mundo te compreender, pra ninguém te difamar, te injuriar, te caluniar, pra você nunca ser criticado. Quer a forma perfeita? Não faça nada. Quando você dá o seu primeiro passo pra melhorar, pra fazer algo que você acredita, pra fazer algo que você acha que é importante, pra sair do ponto A ao B, melhorar a sua vida, ou mesmo a das pessoas ao seu redor, da sua família, das pessoas que você ama, ou melhorar as pessoas da sociedade, que seja, nossa, que coisa grandiosa, você vai ser criticado. Você vai ser apontado, você vai ser julgado. Sabe por quê? Porque a pior coisa pra um caranguejo é que outro tente pular da panela fervendo. Então, eu faço sempre o que o meu coração manda. A adultização foi isso. Esse quadro fantástico eu acho que é importantíssimo, onde eu posso trazer saúde mental para 20 milhões de pessoas que não têm acesso à internet e vão ter acesso talvez a primeira vez na vida desse assunto. É importante. As coisas que eu acredito, as coisas pelo qual eu luto, que fecharam a conta das minhas crises existenciais e de uma saúde mental debilitada que eu já tive. E eu vou estar nesse quadro, nesse lugar, de estar explorando e conhecendo com especialistas. Essas coisas fecham o coração, fecham as contas do meu coração. E a crítica, as pessoas caluniando, injuriando, difamando ou invertendo o que eu faço para tentar casar numa narrativa e falar que na verdade eu era um grande enviado de alguma coisa, essas coisas eu recebo, de bom grado inclusive, porque não foi por falta de aviso. Eu fui avisado que viria muita crítica quando eu tentasse fazer o melhor que eu posso. Eu fui avisado que eu ia ser condenado, que eu ia ser destruído, cara, que iam me tirar pra merda. Eu fui avisado, não foi por falta de aviso, então eu recebo de forma tranquila. Muitas vezes, cara, existem influenciadores que realmente cospem na cara de todo mundo, explora tudo mais, e eles também são criticados. Eu também sou criticado. A crítica é algo que existe, indiferente de qualquer coisa. Então, não foi por falta de aviso, não foi por falta de alarde, então eu acabo vendo isso com bom humor, de forma tranquila. Cara, faço o meu corre, faço as coisas que eu acredito, vou lá, pingo ali, pingo aqui, vou fazendo as coisas, vou tentando fazer o melhor que eu posso. Vai vindo essas coisas, porque é assim que funciona a natureza humana. Daí eu falo assim, cara, ai, nossa, quando eu era mais novo eu pensava, nossa, por que isso tá acontecendo, cara? Por que, por exemplo, quando eu sofria bullying, por que estão me judiando? Por que eu fazia bullying comigo? É a mesma coisa, cara. Hoje fala, nossa, você é isso. Hoje me xingam pra caramba, xingam minha família e me ameaçam de morte, cara. Nossa, por que eu tô sofrendo tudo isso? E daí eu penso o seguinte, cara, quem que eu sou, velho? Quem que eu sou pra não sofrer isso? Eu sou alguma bosta, cara? Eu não sou nada, cara. Eu sou só um ser humano perdido. Jesus, cara, ele era perfeito, santo, ele nunca errou. E ele foi crucificado. Quem que eu sou pra achar que eu não devo sofrer? Pra achar que não devam apontar em mim? Pra achar que não devam me ameaçar de morte? Pra achar que não devam me perseguir? Quem que eu sou, cara? Sou nada. Então, aceito. É assim que as coisas são. Tá tudo bem. É isso. Sobre esse assunto é isso. É mais ou menos o que eu queria falar. O quadro vai sair daqui a um tempo. Vocês tiram suas próprias conclusões. Eu acho que é muito especial. E é aquela coisa, cara. Não importa nada que falam. Nada que falam. Se eu salvei uma pessoa de colocar a corda no pescoço e se jogar com esse quadro, onde eu falo sobre temas como esse, a conta tá mais do que fechada, cara. A conta tá mais do que fechada. Mais ou menos isso. Tá bom? Tá bom?